Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus, aprendermos um pouquinho mais sobre o que Deus tem para nos ensinar. Hoje o tema desse vídeo é um tema muito especial, principalmente nesse dia, o dia 2 de novembro, o dia de finados ou o dia dos mortos, como é conhecido, popularmente. E eu quero desde já dizer para você que esse vídeo não tem como objetivo ofender a fé de ninguém, e principalmente não tem aqui o objetivo de causar discórdia ou briga entre as pessoas, mas sim de trazer esperança, de trazer um pouquinho do que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Vamos estudar sobre o assunto da morte à luz da palavra de Deus. Será que as pessoas que faleceram até hoje, todas elas já estão no céu? Já estão com Deus? Como a gente ouve muito nos cultos fúnebres? As pessoas dizerem, já está na glória com Deus. Será que realmente é assim? O que a Bíblia tem a dizer a esse respeito? Vamos estudar juntos? Mas antes, roda a vinheta! Bom, para nós entendermos um pouco sobre as teorias que tem sobre esse assunto, eu digo teorias porque existe somente uma verdade, somente o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus para nós cristãos deve ser nossa regra de fé, deve ser a nossa condução, o nosso caminho, a nossa bússola para entendermos assuntos como este. Eu quero começar com você estudando sobre a raiz desse assunto, como que surgiu essas teorias que hoje existem, Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 4. A palavra de Deus fala assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja só, Deus havia dado uma ordem, contextualizando aqui para você entender, Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva que eles tinham todas as árvores do jardim para comer, mas uma era proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles caíram na cilada de Satanás, quando eles acabaram acreditando na serpente, acabou acontecendo o pecado, a queda deles. E a serpente falou, é certo que não morrereis. E Deus havia falado, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é certo que morrerás. E aqui, Satanás, através da serpente, falou, é certo que não morrereis. Você repara que o inimigo colocou somente uma palavra que fez toda a diferença? Aqui começou a surgir a teologia da imortalidade da alma. Deus disse que o homem é mortal. Satanás disse, não, você é imortal. Aqui começou as junções das ideias, das teorias que nós temos hoje. E o cristianismo atual ele está fundamentado essa ideia e mais explanada no dualismo platônico, que prega que nós temos um corpo e uma alma. Nós somos separados, o corpo da alma, sendo que a Bíblia diz que o homem é uma alma vivente. Ou seja, eu sou uma alma, você é uma alma. Nós não temos uma entidade fora do nosso corpo. Satanás que começou com essa ideia aqui no Éden e a humanidade ele foi trabalhando e hoje nós temos várias teorias. Você quer ver um texto muito interessante da Bíblia? Vai em Eclesiastes no capítulo 9, versículo 5. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Veja só, a Bíblia ela trata o assunto da morte como algo muito focado, algo muito simples.
Ela fala: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles o conhecimento sobre o que nós estamos vivenciando. Por exemplo, a Bíblia ela aplica as pessoas que faleceram, elas estão no sono da morte, elas não têm mais consciência nenhuma. A Bíblia ela trata o homem como uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente. Nós não temos um ser dentro de nós que volta para Deus e vai para a glória já. Nada disso. A Bíblia ela trata como o ser humano como uma alma vivente. O ser humano é como um ser integral, sem algo dentro dele que se separa após a morte. Você quer ver mais um texto interessante? Abra sua Bíblia, se você tiver em mãos. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 4, no versículo 13. Vamos ler o contexto para você entender bem. Diz assim: o apóstolo Paulo que escreveu: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, novamente falando, a Bíblia tratando como a morte como um sono. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que a Bíblia ela grifa bem aqui? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se os mortos ressuscitarão quando Cristo retornar a essa terra, eles não estão no céu. E há pessoas por aí pregando que os santos que vão vir com Cristo são as pessoas que já estão no céu. Eu quero mostrar um texto bíblico para vocês que está no Evangelho de Mateus. Se você tiver aí a sua Bíblia em mãos, vamos ler juntos Mateus no capítulo 25, para a gente entender bem esse texto. Mateus capítulo 25 fala o seguinte, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Veja só, não são as pessoas que morreram, que estão no céu, que vão vir com Cristo. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos, quem virá com Cristo na sua volta será os anjos. Qual é a função desses anjos? Está aqui em Mateus 24, no versículo 31 também. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a função dos anjos virem com Cristo é de reunir os seus escolhidos. Cristo ressuscitará o seu povo, aqueles que creram nele. E os anjos farão o papel de juntar as famílias. Haverá o maior reencontro da história. Haverá pessoas que reencontrarão falecidos há muito tempo. As famílias estarão reunidas. Será o encontro mais feliz que existe. Meu querido, talvez você tenha ouvido por aí que as pessoas estão no céu já, que estão na glória de Deus. Meu querido, quero dizer para você, esse ensino é dualismo platônico e mais enraizado ainda no Éden, na maior mentira que Satanás já contou, dizendo que o ser humano é imortal. Mas a própria Bíblia trata, no livro de Romanos, falando claramente que só Deus possui a imortalidade. Só Deus tem esse dom da imortalidade. E a Bíblia trata do assunto da morte falando que Cristo, quando Ele retornar, aqueles que creram nele serão ressuscitados e terão a imortalidade. Serão imortais somente quando Cristo retornar. E a Bíblia também trata de dizer que somente quando Cristo vier é que o ser humano ganhará a sua recompensa, pelas obras boas ou pelas obras más, os salvos e os ímpios. Ou seja, meu querido, não tem ninguém ainda no céu.
a não ser aquelas exceções como Moisés, Enoque, Elias, que estão no céu. Moisés como uma representação daqueles que passarão pela morte e serão ressuscitados por Cristo no último dia. Enoque e Elias como aqueles que estarão vivos na volta do Senhor e serão transformados, o seu corpo corruptível e incorruptibilidade. Então haverá um só povo, uma só família com Cristo nos céus. E eu quero ler uma promessa. Talvez hoje você está muito triste por ter perdido alguém muito especial por causa dessa pandemia, por causa do momento que estamos vivendo. Mas a Bíblia ela é cheia de esperança. E eu quero compartilhar essa esperança no último livro da Bíblia. Talvez você já conheça esse verso, tenha grifado aí na sua Bíblia. Lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja só, meu querido, essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Muito em breve Cristo retornará a essa terra. Muito em breve Ele vai enxugar dos olhos do seu povo todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Aí sim o ser humano vai ter a imortalidade. Aí sim o ser humano vai viver para sempre, aqueles que creram em Cristo. E você hoje não quer aceitar a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor? Não quer aceitar a Cristo aí como o senhorio da tua vida? Aceite a Cristo, amigo. Busque Ele como não só o seu Salvador, mas como o Senhor da tua vida. E o mais Ele fará. Muito em breve Ele virá buscar você e a sua família para viver para sempre com Ele. Acompanhe os estudos que estaremos divulgando aqui, para que você tenha cada vez mais contato com a Palavra de Deus e aprenda mais sobre o verdadeiro retorno do Senhor. Como será? Será que será secreto ou não será secreto? Vamos estudar juntos sobre esse tema. Mas eu quero convidar já de antemão de você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham esperança. Todas as pessoas até hoje que morreram estão aguardando a volta de Cristo, estão aguardando o retorno do Senhor. E aqueles que creram em Cristo ganharão a vida eterna e viverão para sempre. Essa é a melhor promessa que existe, meu amigo. E nós vamos estudar mais para frente que você vai entender o grande plano de Deus para esse planeta. Eu sei que tem filmes de Hollywood aí, muita besteira na internet falando sobre a destruição desse planeta. Na verdade, não será destruído, ele será renovado. Isso nos traz esperança, nos traz mais alegria, não é mesmo? Que Deus abençoe muito você, que você tenha um lindo dia perto de Cristo e que essa palavra conforte o seu coração. Um dia Cristo enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança, a alegria que Deus quer encher do teu coração. Que Deus abençoe muito você. Que você tenha um lindo dia pertinho de Jesus, tá bom? Forte abraço aí para você e até um próximo vídeo.